Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Estamos na leitura de Os 4 Evangelhos, lendo a parte introdutória ao livro 4, no trecho em que os espíritos dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João apontam trechos das narrativas evangélicas que demonstram a falsidade da divindade atribuída a Jesus. No trecho anterior, lemos a respeito da afirmativa do Cristo que diz: "Meu Pai e eu somos um." Tais palavras, grafadas no versículo 30 do capítulo 10º do Evangelho segundo João, foram ditas, repetimos, figuradamente, para exprimir a unidade de pensamento que existia pela afinidade fluídica, pela pureza e pelo amor entre Deus e o Cristo, que existiria entre os discípulos e os outros homens, conforme ia em breve estabelecer-se entre os discípulos e o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, isto é, entre os discípulos e os espíritos superiores que desceriam até eles, a fim de os inspirar e guiar no desempenho de suas missões terrenas, estabelecendo-se assim, por intermédio desses espíritos superiores, a mesma unidade de pensamento entre os discípulos e Jesus. É o que ressalta evidente do confronto daquelas palavras, "Meu Pai e eu somos um", com as que o Mestre proferiu a esse respeito, as quais são formalmente condenatórias da divindade que os homens lhe atribuíram, como ides ver. Após a ceia, Jesus disse a seus discípulos: "Pedirei a meu Pai e ele vos dará outro Consolador que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei a vós. Nesse dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós." Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 16, 17 e 20. A seu Pai, Jesus dirige estas palavras: "Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, a fim de que eles sejam um como nós. Não peço por eles somente, mas também pelos que vierem a crer em mim pelas suas palavras, a fim de que todos sejam um. A fim de que, ó Pai, assim como tu estás em mim e eu em ti, eles sejam do mesmo modo um em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, a fim de que sejam um como nós somos um. Estou neles e tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade e o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste como também amaste a mim. Meu Pai, a hora é chegada, glorifica teu Filho, a fim de que teu Filho te glorifique, assim como lhe deste poder sobre todos os homens, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste." Evangelho segundo João, capítulo 17, versículos 11, 20 a 23 e 1 a 3.
Com relação ao seu aparecimento e a sua passagem pela terra, ao modo por que um e outra se deram, as palavras de Jesus veladas pela letra, como cumpria que fossem, conforme já explicamos, a bem do preparo da transição, cuja necessidade, motivo e fim deixamos apontados, colocam a sua natureza e a sua origem fora da humanidade. Mostram que ambas eram extra-humanas, estranhas à maternidade de Maria e à paternidade de José, das quais o julgaram fruto enquanto durou a sua missão terrena. Estranhas a toda e qualquer maternidade milagrosa, ao mesmo tempo humana e extra-humana, da Virgem Maria, como os homens acreditaram depois de concluída aquela missão. Que pensais do Cristo? De quem é ele filho? Perguntou Jesus aos fariseus, e estes responderam: de Davi? Diante dessa resposta, ele lhes observou: ora, Davi disse pelo Espírito Santo no livro dos Salmos: o Senhor disse a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés. Como é o Cristo seu filho, se ele o chama seu Senhor? Desde que ele o chama seu Senhor, como pode o Cristo ser seu filho? Narrativa feita por Mateus no capítulo 22, a partir do versículo 41, por Marcos no capítulo 12, a partir do versículo 35, e por Lucas no capítulo 20, versículos 41 a 44. Aos judeus que lhe observaram: ainda não tens 50 anos e dizes que viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Anotação feita por João, capítulo 8, versículos 57 e 58. E no capítulo 17, versículo 24, dirigindo-se a Deus, seu Pai, que ele acaba de declarar ser o único Deus verdadeiro, Jesus diz: tu me amaste antes da fundação do mundo. Palavras completadas por estas outras do mesmo capítulo, versículo 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Já no capítulo 8, há 2 diálogos, um entre Jesus e os fariseus, outro entre o mestre e os judeus. Momentos estes que recordamos. Tendo dito ao povo: sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha nas trevas, terá, ao contrário, a luz da vida. Os fariseus o acusavam de dar um testemunho que não era verdadeiro, ao que Jesus retrucou: sei de onde vim e para onde vou, vós, porém, não sabeis de onde venho nem para onde vou. Versículo 14. Aos judeus que, quando ele disse: não podeis ir para onde vou, declaravam: quer dizer que se suicidará? O mestre observou: vós sois deste mundo, mas eu sou do alto. Sois deste mundo, eu, porém, não sou deste mundo. Quem me convencerá de pecado? Versículo 23. Palavras que são completadas por estas outras do capítulo 6, versículo 38 da mesma narrativa de João. Desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. No seu colóquio com Nicodemos, disse-lhe Jesus: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu,
a saber, o Filho do Homem que está no céu. Versículo 13 do capítulo 3 da narrativa evangélica de João. E aqui esta nota da editora. Sendo sempre espírito, debaixo daquele perispírito tangível com a aparência do corpo humano, ele estava sempre no céu. Mas sigamos. Aludindo ao seu aparecimento na Terra e à sua passagem por este planeta, à sua morte no Gólgota, morte aparente, mas que os homens, como era mister sucedesse, consideraram real, aludindo à sua ressurreição, às suas aparições às mulheres e aos discípulos, disse Jesus: deixo a vida para a retomar. Ninguém a tira de mim, sou eu que a deixo por mim mesmo. Tenho o poder de a deixar e tenho o poder de a retomar. Este mandato recebi de meu Pai. Anotação feita por João, capítulo 10, versículos 17 e 18. A seus discípulos, quando entre si murmuravam por haver ele dito aos judeus: desci do céu, Jesus pergunta: que será então se virdes o Filho do Homem subir para onde antes estava? Palavras encontradas na narrativa de João, capítulo 6, versículo 62. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.